mulher que esteve no centro do maior pecado do rei mais emblemático de Israel. Essa foi Batseba, a esposa de Davi, que foi mãe do rei mais próspero da Bíblia, Salomão. Antes disso, teve uma vida com outro homem, Urias. A história de Batseba se mistura à história da queda de um homem identificado na Bíblia como alguém que era segundo o coração de Deus. Sua história se mistura à história de um pecado que parecia que ficaria impune, um pecado que ficaria oculto aos olhos dos homens, mas que não escapou dos olhos de Deus. E neste vídeo, você vai saber o que realmente a Bíblia diz sobre quem foi Batseba e qual foi sua responsabilidade em tudo o que aconteceu. Terá sido ela uma vítima ou uma vilã nessa história? Assista este vídeo até o final e você vai entender. A Bíblia diz que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel, o Gilonita. O seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é chamada no texto bíblico de Batsuá, que significa filha de abundância. Antes de seu envolvimento com Davi, Batseba era mulher de Urias, um soldado heteu do exército de Israel. A Bíblia não traz qualquer informação ou detalhe da vida pessoal de Batseba e Urias, ou seja, não há nada disponível sobre como era o relacionamento entre eles. Tudo o que de fato se sabe é que num certo dia Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava num ritual de purificação. Aqueles eram dias de guerra para as forças israelitas. Urias, o marido de Batseba, estava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Por outro lado, Davi, apesar de também ter ficado conhecido na história por ser um rei guerreiro, não estava naquela batalha. Ao invés disso, ele estava confortavelmente em seu palácio e com o coração e a mente vazios, a ponto de haver espaço neles para uma trama pecaminosa. E aqui chegamos à parte mais complicada e triste da história de Batseba. A Bíblia diz que, do terraço do seu palácio, Davi viu Batseba se lavando e a desejou. Ele procurou saber quem era aquela mulher, e mesmo depois de ter recebido a informação de que Batseba era filha de Eliã, um dos seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um dos seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, Davi resolveu seguir em frente, ceder aos seus desejos e ser dominado pelo pecado. Impressionado com a beleza de Batseba, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali, ele se deitou com ela e concretizou o seu pecado de adultério. Um tempo depois, o rei Davi descobriu que havia engravidado Batseba. Então, ele tentou a todo custo esconder o seu pecado. Primeiro, ele procurou fazer com que Urias pensasse que o filho era dele, e para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Caso isso acontecesse, o soldado não suspeitaria da gravidez de sua mulher. Mas Urias não aceitou ir para casa e se deitar com sua esposa enquanto seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive, Davi chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto. Depois de ter passado o luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Talvez em sua cabeça, naquele momento, ele pensava que tinha resolvido todos os seus problemas e que sua reputação e a honra de Batseba estavam preservadas. Tudo parecia quieto e escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez e definitivamente não havia se agradado. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria. Primeiro, Natã contou a Davi um tipo de parábola que ilustrava o que havia acontecido entre Davi, Batseba e Urias. E essa parábola do profeta de Deus foi conduzida de tal forma que antes mesmo de cair em si e perceber que aquele relato era uma ilustração de sua própria miséria, Davi ficou revoltado com a situação descrita na parábola e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Então, quando soube que se tratava de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente.
Diante desse relato bíblico, frequentemente surge um questionamento a respeito da real participação, postura e culpa de Batseba nesse pecado. Afinal, Batseba foi uma vilã ou uma vítima nessa história toda? Ao longo dos séculos, os estudiosos têm discutido o que de fato aconteceu nesse episódio desastroso. No geral, todos concordam que o que aconteceu foi algo injustificável, um pecado realmente terrível. Porém, há diferentes interpretações sobre o papel de Batseba nisso tudo. Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que, como Davi viu Batseba do terraço do seu palácio, de alguma maneira o lugar em que ela estava se banhando não era totalmente reservado, e que ela pode ter sido imprudente nesse sentido, pois resolveu se lavar num lugar onde podia ser vista. No entanto, essa interpretação parece ser muito problemática, pois não há nada no texto bíblico que apoie esse tipo de conclusão. O fato de Davi ter conseguido ver Batseba se lavando não significa que ela foi imprudente. Aqui não podemos nos esquecer que Davi viu Batseba do terraço do seu palácio, e esta é uma informação importante no texto bíblico. E por quê? Porque do palácio Davi tinha uma visão privilegiada e estratégica da cidade. Ou seja, ele conseguia ver coisas que as outras pessoas em suas casas não podiam ver. Além disso, o registro bíblico dessa história no capítulo 11 do segundo livro de Samuel começa enfatizando logo no primeiro versículo que toda essa trama ocorreu no tempo em que os reis costumavam sair à guerra. O texto muito claramente coloca Davi como alguém que estava num lugar onde não deveria estar. Portanto, talvez Batseba nem mesmo soubesse que o rei estava no palácio, e ainda que soubesse, talvez ela não tivesse a percepção de que o terraço do palácio possibilitava a visão do lugar em que ela se purificava. Então, dizer que Batseba teria sido imprudente nesse episódio não passa de uma especulação, de um achismo, e não um dado bíblico. E mesmo que Batseba tivesse sido imprudente escolhendo se lavar num lugar onde poderia ser vista pelo rei, isso em hipótese alguma dava a Davi o direito de tomá-la por mulher. Todavia, outros comentaristas levam essa interpretação ainda mais além e argumentam que Batseba pode ter propositalmente seduzido o rei de Israel, escolhendo fazer a sua purificação num lugar ou numa ocasião em que pudesse se insinuar para ele. Mas, novamente, esse tipo de posicionamento é mais uma especulação que não se sustenta a uma análise cuidadosa do texto bíblico. Isso porque em nenhuma parte o escritor bíblico coloca Batseba como alguém que arquitetou e teve êxito num plano de sedução do rei de Israel. Muito pelo contrário. Quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem divina colocou nitidamente Davi como responsável pelo que havia acontecido. Não há no texto bíblico nenhuma repreensão contra Batseba. Pela lei mosaica, um casal que praticava adultério consensual era punido com a morte, mas nenhuma punição é direcionada especificamente a Batseba. Na verdade, na parábola de denúncia contra Davi, Batseba é retratada como uma ovelha inocente que havia sido tomada, capturada ou tirada de forma arbitrária de seu dono por alguém mais poderoso. Além disso, na sequência da repreensão divina, repetidas vezes o texto bíblico indica que Davi tomou ou se apoderou de uma mulher sobre a qual não tinha nenhum direito. Essa verdade bíblica também depõe contra uma interpretação frequentemente lembrada por algumas pessoas na internet de que quando Davi tomou Batseba, supostamente ela possuía uma carta de divórcio de seu marido. Essas pessoas se apegam a antigas tradições judaicas que indicam que quando um homem saía à guerra, ele deixava uma carta de divórcio condicional para sua esposa, caso o pior lhe acontecesse no campo de batalha. De fato, há evidências de que na cultura judaica um marido podia fazer de sua própria morte uma condição para a validação do divórcio. E provavelmente o seu principal objetivo com isso era dar à sua esposa a chance de um casamento fora da lei do levirato, que era quando a viúva tinha de se casar com um dos cunhados. Então, de forma retroativa, a mulher não assumia o status de viúva na ocasião da morte do marido, mas o status de mulher divorciada. Porém, isso não muda em nada a situação de Davi em relação a Batseba. Mesmo que Batseba tivesse uma carta de divórcio com previsão de retroatividade dada por Urias antes de sair à guerra, algo que é impossível saber com certeza, ainda assim, quando Davi a tomou, Urias estava vivo e era seu marido à época, e foi o próprio Davi que depois provocou a morte dele.
De qualquer forma, a repreensão de Deus contra Davi através do profeta Natã não foi a repreensão contra alguém que se relacionou com uma mulher desimpedida, mas foi a repreensão contra alguém que roubou a mulher de um outro homem. Mais uma informação importante é que o texto bíblico também relata a lamentação de Batseba por seu marido morto. Então, biblicamente falando, não resta outra interpretação a não ser a de que Batseba foi uma vítima nessa história. Supor que o que aconteceu foi algo que trouxe satisfação a Batseba, porque afinal ela se relacionou com o rei de Israel e posteriormente se tornou sua esposa, é fazer uma inferência no texto bíblico e julgar os pensamentos e o caráter de uma mulher sem nenhuma evidência ou base bíblica para isso. Portanto, uma leitura natural do texto bíblico indica que Davi usou de sua posição de poder. Ele usou de sua realeza e de suas prerrogativas como líder da nação, para querer se impor sobre o casamento de Batseba, sobre a vida de Urias e sobre a lei de Deus que condenava sua cobiça e seu comportamento perverso. Mais que isso, curiosamente, quando Davi cobiçou Batseba, ela estava fazendo sua purificação conforme mandava a lei. Ou seja, enquanto Davi estava quebrando a lei ao cobiçá-la, Batseba estava cumprindo a lei, observando as regras quanto à purificação das mulheres. Mas também é importante saber que o texto bíblico não emprega nenhuma palavra que denota a violência física de Davi contra Batseba. Por exemplo, logo à frente, no mesmo livro de Samuel, o escritor bíblico registrou o desastroso episódio envolvendo Amnon e Tamar, e o escritor usou em seu registro termos hebraicos que não deixam qualquer dúvida de que Amnon agiu com violência para se relacionar com Tamar, enquanto ela tentou resisti-lo. Mas o mesmo escritor não repetiu esses termos para descrever a atitude de Davi contra Batseba. Ou seja, o relato bíblico não indica que Davi usou de violência física para consumar sua relação com Batseba. Isso, no entanto, não torna menos odioso o que Davi fez, e não muda o fato de que Batseba foi sim violada por ele. Algumas pessoas questionam por que Batseba não se recusou a se relacionar com Davi, por que ela não resistiu, por que ela não gritou por ajuda. Bom, naquele tempo, quando ocorria esse tipo de situação no reino, normalmente a demanda era levada até o rei, para que ele pudesse resolver a questão de acordo com a lei, punindo o culpado e dando amparo à vítima. Então, a questão que deve ser levantada é: a quem Batseba poderia recorrer naquele momento? Quem poderia ajudá-la? A quem ela poderia gritar? Inclusive, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 22, a lei mosaica não considerava culpada uma mulher que não tivesse quem a livrasse de uma relação não consensual. Batseba foi vítima justamente daquele que tinha o dever de protegê-la enquanto líder da nação. Ela foi vítima de alguém que usou de sua posição superior de autoridade e poder para coagi-la. Ela foi vítima daquele que estava acostumado a mandar e a desmandar. Naquele contexto, o texto bíblico mostra que Davi mandou e Joabe liderou Israel numa guerra, enquanto ele ficou aonde não deveria ter ficado. Depois, Davi mandou e seus servos trouxeram a mulher que ele cobiçou, e na sequência, novamente Davi mandou, e o marido daquela mulher foi morto. E esse padrão de Davi em conseguir seja lá o que ele desejasse dando uma ordem, somente chegou ao fim quando ele foi confrontado por alguém que, acima de tudo, era obediente a Deus e não ao rei. O profeta de Deus estava submisso a uma autoridade muito superior à autoridade de Davi. Então, o rei, que parecia intocável, percebeu que era um miserável digno de morte. A Bíblia jamais esconde os erros e os defeitos de seus heróis. E quem adota esse tipo de interpretação que coloca Davi como uma vítima da situação, ou pior, como vítima de uma mulher mal intencionada, parece querer ocultar aquilo que a Bíblia denuncia. Parece querer atenuar aquilo que a Bíblia reprova. Parece querer esconder aquilo que a Bíblia revela. E parece querer justificar aquilo que é injustificável perante o padrão moral de Deus. Mas nesse ponto, o texto bíblico mostra a grande diferença entre Davi e Saul, o rei que o antecedeu. Davi errou, sim, mas ele temia ao Senhor e tinha verdadeiro zelo e compromisso com a vontade de Deus, enquanto Saul sempre esteve mais preocupado em conseguir justificativas para seus erros, ao invés de buscar o caminho do arrependimento.
Davi, por outro lado, entendeu que havia transgredido a lei divina, que tanto amava e se deleitava nela. O Salmo 51 mostra toda a sua contrição diante de Deus por causa do pecado que havia cometido. O Salmo 51 mostra sua preocupação em não ser lançado fora da presença do Senhor e ter o Espírito Santo retirado de sua vida. Contudo, apesar do arrependimento genuíno e sincero de Davi, o filho de seu adultério com Batseba veio a morrer, e sua família foi assolada por consequências terríveis e duradouras. Inclusive, pouco depois, na sequência da história de Davi, Aitofel, o avô de Batseba, que costumava aconselhar o rei, passou a aconselhar Absalão e o apoiou em seu objetivo de usurpar o trono do próprio pai. E curiosamente partiu do avô de Batseba o conselho para que Absalão violasse as concubinas de Davi perante Israel, se cumprindo assim a profecia através de Natã de que o mesmo que Davi havia feito em oculto seria feito contra ele perante todo Israel. Sobre isso, muitos teólogos do Antigo Testamento acreditam que a atitude de Aitofel ao trair o rei pode ter sido uma represália contra Davi por não aceitar o que ele havia feito à sua neta Batseba. Seja como for, quando já estavam legalmente casados, juntos Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos: Salomão, Simeia, Sobabe e Natã. De todos os filhos de Batseba e Davi, sem dúvida Salomão foi o mais ilustre. Inclusive, a coroação de Salomão aconteceu num momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão, Adonias, assumisse o trono de Israel. Então, Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, foram importantes para que Adonias não tivesse sucesso em sua reivindicação. Eles conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclamasse Salomão como rei, e quando isso aconteceu, Batseba se tornou rainha-mãe em Israel. Por fim, como mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento ao ser incluída na genealogia de Jesus, sem que, no entanto, o texto bíblico deixe de mencionar que antes disso ela havia sido mulher de Urias. Ou seja, até mesmo a lista mais honrosa em que Davi poderia ser citado traz um lembrete do seu pecado. E quando olhamos para isso, podemos reconhecer que Deus cumpre o seu propósito apesar das debilidades humanas. Talvez você esteja escutando esta história e se achando melhor do que Davi. Porém, sem a graça divina, não somos absolutamente nada. Não há mérito algum em nós mesmos. Davi, Batseba, Urias, você, eu, nós. Se hoje somos alvos da bênção de Deus, isso é graça. É favor imerecido. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para nos ajudar neste trabalho de ensino bíblico e deixe também seu comentário dizendo o que você pensa sobre a história de Batseba.